tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Siqueton. Olha, o pessoal do movimento católico, eles atacaram muito o Sacani, aquele Sérgio Sacani, né? Que por uma coisa, né, em que ele foi mal interpretado. Porque foram dizer assim, que o Sacani disse que as aparições de Fátima teriam sido, na verdade, um disco voador. Não, ele não disse isso. O que o Sacani foi dizer foi o seguinte, que os ufólogos querem usar a ufologia para explicar a religião, desde fazer interpretações ufológicas da Bíblia, né? Como por exemplo o que fez aquele Mauro Bilino, né? Ele faz lá umas interpretações extraterrestres do Velho Testamento, né? Muito na clave do que o Zacarias Sitchin fazia, não é, com os mitos sumérios, né, com Gilgamesh, né, Enuma Elish, né, até porque naquela época lá do Sitchin, ninguém quase sabia o sumério. O acádico era conhecido, mas o sumério era muito ignorado. Ele até era decifrado, mas eram poucos que o sabiam, né? Pouquíssima gente sabia o sumério. Até porque o sumério ele não é nenhuma língua próxima nem das línguas indo-europeias e nem das línguas semíticas. E no Brasil, o grande propositor dessa chave ufológica para a interpretação da Bíblia e da religião, né, é o Caio Fábio, né, o reverendo Caio Fábio, que ele diz que Jesus foi um objeto de inseminação extraterrestre. Agora, esse negócio aí de que Fátima, o milagre de Fátima, o milagre do sol em Fátima, veio de um ET, certo? Isso aí também, o primeiro a avançar isso aí, salvo engano, foi o Jacques Vallée, que é um dos grandes estudiosos, assim, de caso da ufologia, né? Que é uma coisa absurda, porque quer dizer que como é que alguém vai confundir o Sol com o disco voador? E milhares de pessoas vão confundir o Sol com um objeto voador não identificado. Não existe isso. A ufologia, se você for ver bem, ela é o quê? Em muitos casos, é a sobreposição de uma... Não a ufologia, mas essa meta-história ufológica, né? Ela é a sobreposição de um conjunto de temas tirados da ficção científica como uma chave para explicar os eventos da história da humanidade por uma técnica superior, inclusive explicar os eventos religiosos pela técnica, por uma suposta tecnologia superior. O Ícaro Coelho Martins fez até um vídeo muito interessante sobre isso no canal do Matheus. E isso no caso do protestantismo, você vê o seguinte: eles pegam isso aí, né? O protestantismo ele já tira do papel ancilar da religião a metafísica e a filosofia para colocar no lugar a exegese. E já estão querendo, nesse processo de declínio civilizacional, como as pessoas não entendem coisas, mas segundo
uma dimensão metafísica de jeito nenhum mais, então eles colocam a técnica como elemento, como chave hermenêutica, como elemento ancilar, né, para entender a religião. E no caso da ufologia. E é interessante que você vê isso até em supostos perennialistas, como é o caso do Loriel Rocha e do Instituto Mucará Brasil. Né? Loriel Rocha, que até é um sujeito culto, mas que é muito estranho você ver perennialistas trocando a metafísica pela técnica e pela ficção científica como interpretação, interpretação dos fenômenos religiosos, né, como chave de interpretação para os fenômenos religiosos. E digamos assim, como explicação meta-histórica, muitas vezes, né? Você meio que coloca o ET como um elemento interventor na história, né? E nisso aí se misturam um certo darwinismo, se mistura esquerdismo e comunismo, porque o Bloco Oriental ele foi um grande defensor de sair para atrapalhar a religião. Misturam-se crenças New Age, teosofia, né? Teosofismo, né? E você mistura muita bobagem pseudofilológica. Isso aí é basicamente o seguinte: a tentativa de você criar uma meta-história com base em uma ficção científica porque em primeiro lugar, essa questão de ufologia é algo que, de extraterrestre, é algo que começa a ser discutido na ficção. Você tem primeiro a ficção e você tem mais claramente a ficção do que os relatos de casos, certo? Os relatos de fenômenos ufológicos. E dão toda uma explicação para esses fenômenos na ficção científica. E querem criar uma meta-história com base nisso aí. Que, inclusive, vai servir de chave hermenêutica para a Bíblia, para os textos clássicos. Né? O resultado disso aí é um caos. Um caos. Caos total, interpretações supostamente filológicas completamente enviesadas, né? Dos textos sagrados, né? É uma insanidade completa. E isso aí, em grande parte, aparece pelo abandono de uma metafísica mais consistente. E veja que você tem até mesmo grupos perennialistas, com toda aquela crítica à modernidade, defendendo isso, como é o caso do Mucará, desse povo do Loriel. Aliás, no Brasil, a ufologia é muito ligada a grupos teosóficos, a grupos de matriz teosófica. A grupos de matriz teosófica. Teosofia é muito comum no Nordeste e no Sul do Brasil. É comum no Nordeste e no Sul. Não é muito comum no Sudeste, não. Então, assim, é isso, né? Você vê que esse negócio de ufologia é uma coisa que, em regra, quando você coloca isso aí no meio da religião, é bobagem. É bobagem completa.
Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.